Olá, bailarinas e aspirantes a bailarinas, sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 do mini curso gratuito Balé Clássico Adulto Introdutório. Nesse curso você está aprendendo todas as posições básicas, sensações e o que você precisa saber para realmente ingressar nessa jornada de forma segura, para se tornar uma bailarina realmente elegante, não ficar improvisando ou ficar com dúvidas, insegura na hora que a coisa fica mais difícil, na hora que a técnica fica mais difícil. Hoje a nossa aula é sobre os nossos pés. Se você ficou com alguma dúvida sobre os braços, podem deixar aqui nos comentários também e assistam quantas vezes vocês precisarem o vídeo anterior. Como eu disse que a aula passada era uma das mais importantes, essa aula eu falo a mesma coisa. Porque os nossos pés são as nossas raízes na dança. Muitas vezes, quando a gente começa a aquecer, nós utilizamos a barra. Mas, quando nós vamos para o centro, ele que vai nos dar o apoio e toda a segurança da dança, que a barra nos dava. Se a gente não tivesse as raízes muito fortes, muito bem colocadas, os pés bem ativados, quando nós soltarmos a barra, a gente vai ter muita dificuldade de realizar os passos que nós já aprendemos na barra no centro. E vocês sabem que a gente não dança agarrada na barra, né? Nossa Senhora das Barras me proteja, mas não, a gente não dança com a barra, a gente dança sem, e ele que vai nos aguentar, vai nos suportar. Os pés têm uma função muito importante dentro da nossa vida, mas muitas vezes também nós deixamos de lado e não prestamos atenção em todos os movimentos que ele pode ser capaz de realizar. Principalmente porque nós vivemos no nosso dia a dia de sapato, que acaba deixando um molde ali, né? O nosso pé fechado numa casinha e a gente não tem tanta percepção dos pontos de apoio, dos pesos, onde estão sendo distribuídos. Então essa aula também é muito importante, super complementar do que nós tivemos na aula passada. Mais uma vez, assistam quantas vezes forem necessário essa aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei esclarecendo assim que possível, com os nossos vídeos do YouTube e os nossos vídeos também do Instagram. Lembrando que essas dúvidas são muito importantes para você deixar aqui nos comentários, porque elas vão servir também para ajudar as nossas colegas e também esclarecer algumas dúvidas que você pode nem ter percebido, e deixando aqui, uma amiga pode ver e pode ajudar na dança dela também. Então vamos para a parte prática. Se precisar, pega o caderninho, já vai anotando tudo, que você vai precisar até desenhar hoje na aula para poder entender direitinho sobre os pés. Então, vamos começar. Boa aula e lembre-se de seguir todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e das aulas que estão por vir também. Eu preciso que a atenção seja plena para os nossos pés. E para que isso aconteça, desde já a gente precisa começar a ter consciência desses movimentos. Então, eu vou pedir para vocês, enquanto eu vou explicando, que vocês já comecem a movimentar esses pés, buscando articular todos os dedos, o tornozelo, e vão reconhecendo esse pé aí que às vezes a gente também não dá muita atenção durante o dia. Então, movimentem do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês possam estar descobrindo e levando toda a atenção de forma plena a esses pés. Essa aula será dividida em duas etapas. Primeiro, a gente vai aprender a ficar de pé, como que os pés devem se comportar no chão. E depois, na segunda parte da aula, nós vamos aprender a esticar esses pés de maneira correta. Porque tem que esticar o pé errado. Quando nós ficamos de pé, nós precisamos perceber como que esse pé se comporta ao ficar de pé. Como assim? Não sou maluca. Temos lá a nossa ponte. E só dessa forma, assim, a gente vai conseguir ter uma sustentação e manter o equilíbrio do corpo como um todo. Principalmente porque no balé clássico nós utilizamos a posição andeor, ou seja, com leve rotação para fora, rotação externa, rotação lateral, que são aquelas posições que nós conhecemos da bailarina. É uma posição
vamos dizer que anti-anatômica, no sentido de que o corpo humano não foi pensado para andar nessa posição. Quando essa base do pé, essa minha raiz, não é forte, não é resistente, não é flexível, a gente não consegue, principalmente, manter as posições lá que eu falei no começo da aula, sem segurar a minha barra. Ah, mas Paula, eu não tenho um arco plantar, o meu pé é chato, é desabado. O meu também. Acontece que o arco plantar ele fica fraco, principalmente por aquilo que eu falei no começo da aula, por nós estarmos sempre de sapato e deixando o pé lá dentro de uma caixinha. E tendemos a desabar esse arco do pé. Eu não vou, com os exercícios complementares, resolver esse problema, mas ele vai melhorar essa ativação e a minha estabilidade. Às vezes a gente não tem muito equilíbrio no nosso dia a dia justamente por fraqueza dessa musculatura do pé. Eu tenho certeza que mesmo se você já faz exercício, você não trabalha essa musculatura do pé. Tô errada? Não trabalha. O máximo que você vai fazer dentro da academia, subir meia ponta para trabalhar a panturrilha e só isso, nada mais. Mas o pé faz muito mais do que isso. Os nossos pés cumprem o papel de suportar o nosso corpo durante o nosso dia. E nós, como já disse, não damos tanta atenção a ele e a esses movimentos que eles realizam por estarmos sempre de sapato. Ele fica como se fosse um molde, uma caixinha ali, fica engessado, trabalhando só o que o sapato, até o salto, né, que nós usamos, permite. Foram anos usando dessa forma. Quando nós deixamos o nosso pé livre, aí o corpo acaba estranhando. Arco plantar. Esse arco plantar é como se fosse uma ponte dentro do nosso corpo. Ele precisa ser muito forte, muito resistente, mas flexível também. Vocês já ficaram de pé em cima de uma ponte? Vocês já perceberam que a ponte tem um balanço? Vou contar uma história para vocês. Uma vez a gente estava indo para Bertioga, aqui no estado de São Paulo. A gente bateu o carro em cima de uma ponte, teve um super engarrafamento. E quando eu desci do carro, eu era pequenininha, a ponte fazia um balanço enorme. Eu jurava, eu comecei a chorar porque eu tinha certeza que aquela ponte ia cair. E minha mãe, arquiteta, ela sempre trabalhou com isso, né? Ela me explicou que não, que aquela ponte ela precisava ter um balanço para poder sustentar todo aquele peso que estava acontecendo. E a mesma coisa com o nosso pé. Ele precisa ter essa flexibilidade, aquele negocinho que eu sempre esqueço o nome ainda, espero que minha mãe não veja isso, eu não sei o nome daquilo. Aquela borrachinha que fica lá na ponte entre uma coisa e outra, uma borrachinha que tem esse negócio aí. E ele precisa ter como se fosse essas molinhas, e essa borrachinha que tem é como se fosse a musculatura que está lá dentro do meu pé. A gente não vê a ponte, não vê essas borrachinhas lá que fazem essa conexão, que trazem essa flexibilidade da ponte. Mas elas estão ali e elas são super importantes. Se não tiver, nosso pé desaba, quebra e nada dá certo, a mesma coisa da ponte. Então, essa musculatura ela só vai ser trabalhada de forma específica, que também vocês podem encontrar esses vídeos da ativação do pé aqui no canal e lá no Instagram, exercícios específicos para a gente fortalecer. O que acontece? Como eu disse, ele é uma base e que vai influenciar toda a postura do nosso corpo. Se a gente não tem essa base que eu estou explicando agora para vocês, aqueles braços da aula passada que eu já ensinei não vão funcionar, porque eu vou estar instável, vou estar dura e aí não tem um braço bonito, elegante, comunicativo que funcione, porque a minha base está instável. Então, pés no chão, arco plantar bem ativado, fazendo essa curvinha. Esse pé vai refletir no nosso famoso andeor, que é a rotação externa, os pés para fora da bailarina. Prestem atenção no que acontece quando o meu pé, lá relaxado, sem ativação do meu arco plantar, está fazendo. E aí eu ativei o meu pé. Percebem que até a minha canela aqui, ó, muda de posição?
Então, o meu andeor começa a nascer desde aqui também, morrer desde aqui, porque ele vai nascer lá do meu quadril, mas vai influenciar esse meu andeor e o papo mais pra frente pra próxima aula pra gente conversar. Mas a ativação do arco plantar, vou explicar melhor pra vocês. Façam comigo agora. Pés relaxado, olha só meu pé chatinho aqui. Agora, ó, suguei meu pé. Ativei meu arco plantar, relaxei. Ativei meu arco plantar, relaxei. Ativei meu arco plantar, relaxei. Ativei meu arco plantar. Fica com ele aí ativado. A mesma coisa, peguem uma toalha, um papel, qualquer coisa que vocês tenham, para vocês sentirem mais essa ativação. E vai como se fosse puxando essa toalha, esse papel que você pegou lá para você. E agora vai empurrando. Sente uma cãibra, uma coisa estranha aí no meio do pé? Essa é a musculatura que provavelmente não está tão forte quanto a gente precisa. E é ela que a gente vai trabalhar. Se sentiu alguma coisa estranha aí, corre lá depois que terminar esse vídeo, nos vídeos do YouTube, para poder fortalecer de forma específica. Eu falei lá para você da bota ortopédica. Se você se identificou e já usou essa bota quando era mais nova, não vai ficar desesperada achando que você não vai conseguir dançar balé, porque não tem nada a ver. Independente de você ter um pé cavo ou não, essa musculatura vai ser trabalhada e a gente consegue sim ganhar a estabilidade do nosso movimento. Só não vai conseguir se você não quiser não acompanhar direito o que eu estou falando e não seguir minhas instruções. Aí sim o seu pé vai ficar duro, você não vai ter estabilidade e aí sim a sua dança vai ficar super insegura e super instável. Agora que nós já sabemos como ficar de pé, a segunda parte da aula é como nós vamos esticar esses pés. É muito importante a gente entender como funciona também, porque depois, quando a gente ficar de pé e subir na meia ponta, se a gente não tiver esses dois entendimentos, nada vai acontecer. Então, os pés vão ser muito importante a gente ter aquele trabalho de fortalecimento lá do meu arco plantar que a gente comentou no começo da aula. Senão, quando vocês começarem a esticar agora os pés, vai dar aquela cãibra. O meu pé precisa ter um alinhamento, mas o que é isso? Uma linha que vai desenhar desde o meu quadril até a ponta do meu dedo. Eu não posso ter nenhuma curva. Então, quando eu esticar os meus pés e eu juntar uma perna com a outra, eu vou tentar unir os meus dois ossinhos do pé, os meus maléolos, e eu vou tentar o máximo possível afastar o meu joanete, que a gente chama, né? Esses ossinhos aqui do dedão, sempre para fora. Se eu tiver o meu pé para dentro ou esse pé esticado assim, eu chamo de pé de periquito. Fica horroroso, fica um pé medonho. E além de estar assim de periquito, igual o periquito fica lá naquele treco que ele fica em pé, quando eu subir na meia ponta, olha o que vai acontecer. O meu pé vai estar errado e a área que eu vou estar apoiando é muito pequena para suportar o peso do meu corpo. Então, lembra da minha distribuição, dos meus dois, do meu triângulo? Esses dois pontos vão ser importantes agora nessa hora de subir. Então, alinhamento sempre partindo do quadril. Os meus pés, quando eu esticar, eu não posso simplesmente dobrar e esticar. A gente tem o movimento também dos dedos. Meia ponta, ponta, meia ponta, ponta. Sem tirar esse alinhamento perfeito lá do meu pé. Vamos fazer o teste? Pés esticados, coluna bem alinhada, fiz lá. Meia ponta, dobrei o pé, flex. Meia ponta e ponta. Vou fazer 2 vezes só. Meia, flex, meia, dedos para cima. Ponta. Agora só dedos. Meia, ponta. Só dedos. Meia, ponta. Meu pé continuou esticado. Meia, ponta, meia, ponta. Só isso.
O meu tornozelo está esticado e quem está mexendo são os meus dedos. Dissociação do pé. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a gente está acostumado a trabalhar com o pé em bloco? No calçado, aqui é uma prova dessa, tá? Então, deixem o máximo possível os tornozelos juntos para que o pé não fique de periquito. Começou a queimar? Agora afasta um pouquinho os pés e eu vou fazer pé errado, pé certo. Pé errado, pé certo. Pé errado, pé certo. Olha só esse trabalho que o tornozelo também realiza. Isso significa que o meu esticar do pé parte do meu tornozelo. Tornozelo. Isso. Uma dica importante. Se você já fez balé, você lembra que a professora falava assim, estica esse pé. E aí a gente fazia assim, ó, com os dedos do pé. E, né? Engruvinhava ele todo para dentro. Hoje já se pede que a sensação é de expansão. Todos os dedos vão criando as raízes que eu falei no começo da aula, para fora. E quando eu for esticar o meu pé, eu fizer o meu tornozelo flexionado, eu vou esticar, eu preciso sentir longe os meus dedos, da mesma forma que eu senti os meus braços longe também quando eu estava trabalhando eles, longe os meus dedos, de forma que haja uma expansão da minha musculatura lá do pé e não fique tudo engruvinhado, tudo apertadinho, tá? Então essa meia ponta a ponta é sensação de longe os dedos e não todos para dentro. Se a gente fizer durante muito tempo essa força para dentro dos dedos, eu vou começar a sobrecarregar o meu tendão e eu vou começar a sentir uma dor bem estranha aqui nele, tá bom? Então, resuminho, dedos, pés bem alinhados, desde a articulação lá do quadril até o meio do meu pé, dedos bem alongados para fora para eu poder esticar a minha perna. Meia ponta e flex, esse é o meu esticar perfeito, mantendo a linha para fora e não pé de periquita. Agora vamos ao que interessa, as posições e a nomenclatura das posições básicas dos pés. Tudo isso que eu falei, todo esse blá 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 aí que a gente ficou conversando, vai ser de extrema importância agora que nós estamos de pé. Então, para começar, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês sintam essa ativação do arco plantar aí de pé. Então, relaxem os pés, sintam todos os dedos lá no chão e só sintam como o arco de vocês está sendo ativado. Ó. Aquele movimento que eu fiz de ativação lá, de como se fosse uma ventosa. E relaxa. Ativa, relaxa. Percebe como ele vai influenciando em toda a estrutura do seu corpo. Ativa, relaxa, ativa e relaxa. Ativou e ficou. Agora, vamos conversar e vocês aí de pé com essa ativação do arco plantar. As posições do balé clássico são todas voltadas para fora. Eu já falei não sei quantas mil vezes isso nessa aula. Isso não foi invenção de agora. Isso aconteceu lá quando a gente começou a codificar a técnica clássica. Lá com o Luís XIV, faz muito tempo já. Então, ele sempre se colocava de uma forma elegante com os pés voltados ligeiramente para fora. Com o passar do tempo, a técnica ficou mais desenvolvida, foi evoluindo e as exigências foram acontecendo. E esses pés cada vez mais foram sendo voltados para fora. Nós, bailarinas clássicas adultas, e eu vou te falar que hoje, com os estudos e com o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, mesmo as que são mais novas, a gente sempre indica trabalhar respeitando o limite de cada uma. Isso principalmente aqui nas nossas aulas. Você vai respeitar o seu limite. Não ultrapasse para a gente poder ter uma vida longa na dança. Se você for a mais do que você pode hoje, você vai se lesionar. E como que você não vai se lesionar? Aos poucos, com as aulas, com os exercícios complementares de força, de resistência,
naturalmente você vai perceber que esses pés vão sendo voltados cada vez mais para fora e esse andeor cada vez mais ativados. Então, com esse arco plantar, que é uma das características de todas as posições básicas do balé clássico, a gente vai se posicionar dessa forma, tranquilo, né? De forma que o meu joelho sempre fique na direção dos dedos do meu pé. Os dois. Paulo, mas eu tenho uma batata na perna enorme. Não feche. Problema seu, não tô brincando. Então, o que vai acontecer? Posiciona lá onde a batata da perna deixa vocês confortável. Não tem problema. Paula, mas meu joelho é mega enchido. Eu deixo lá tudo separado e meu joelho junto. Eu vou me importar nesse momento com a parte da coxa lá de cima. Esse andeor, que a gente vai falar na próxima aula, ele vai começar desde o quadril. Então, não deixe o joelho para fora e o pé lá para trás, que o arco plantar não vai ser ativado. Tá bom? Vamos lá. Primeira posição, postura bonita, pés para fora, nossa primeira posição aberta, moleza. Ponta lá do lado, apoiei os pés afastados na direção do meu quadril. Essa é a nossa segunda posição. Arco plantar bem ativado e peso distribuído sempre nas duas pernas. Essa é a segunda característica geral das posições básicas dos pés. Vamos para a terceira posição. A terceira posição, meu calcanhar vai se colocar no meio do meu arco plantar. Vocês já aprenderam esse nome. Então, calcanhar no meio da perna, no meio do pé, que está atrás, voltado sempre para fora. Quando eu coloco o meu pé lá na frente, em quarta posição, normalmente nós usamos essa quarta de terceira, mas saibam que existe a quarta posição derivada de primeira posição, mais aberto, onde o calcanhar fica na linha do outro calcanhar. Existe a que nós utilizamos quarta de terceira e a quarta de quinta, que eu nas minhas aulas quase não uso, porque a gente tem coxa e é muito difícil manter esse alinhamento. Temos 3 posições de quarta. E a quinta posição, lá, pés, calcanhar com dedos, dedos com calcanhar, onde a gente não pode ver o pé que está atrás. Essas são as posições básicas do balé que complementam também com essa daqui, que é a primeira posição fechada. Mais uma vez, características básicas dessas posições. Arco plantar bem ativado, peso distribuído entre as duas pernas igualmente, quadril voltado sempre para frente. Agora, ainda segurando em alguma coisa que vocês estejam aí, pode ser numa cadeira, na parede, nós vamos realizar essas posições básicas, pensando nessas 3 características principais dos pés com música, igual nós fizemos com o braço. Primeiro vocês vão mudar essas posições, sempre pensando no meu pé direito, todas as posições que nós fizemos. E depois nós vamos fazer tudo movimentando o pé esquerdo. Vamos com música.
E agora terminamos nossa segunda aula dessa jornada do mini curso gratuito Balé Clássico Adulto Introdutório. Conseguiram sentir todas as sensações que eu passei de quando nós estávamos em pé e agora o esticar do pé da bailarina? Foi difícil? Se ficou com dúvida ainda ou teve alguma sensação diferente que eu não falei aqui no vídeo, me conta aqui nos comentários. Deixe aqui, quem sabe eu descubro uma nova maneira de estar explicando e fazendo os colegas compreenderem de forma mais fácil. Eu adoro aprender com vocês também. Deixem os comentários, me sigam nas redes sociais para poder fortalecer essa musculatura dos pés de forma bem eficaz, para que a gente possa continuar evoluindo na técnica clássica. Para você, bailarina adulta, seus 30 a mais que acabou de começar o balé clássico. Aqui é o seu lugar para poder descobrir, redescobrir e reconectar esse corpo aí de bailarina que estava adormecido e que está acordando agora. Aspirantes a bailarinas, veem que falta só mais um pouquinho para você se tornar realmente uma bailarina já e deixar de ser uma aspirante. Vejo vocês na próxima aula, onde estaremos aprendendo todo o posicionamento da coluna, da pelve, falando um pouquinho mais sobre esse andeor que nós já falamos hoje na aula e mais umas dicas secretas aí que eu vou deixar para contar para vocês só na próxima aula. Então, obrigada meninas, até a próxima e me siga nas redes sociais. Um beijão!